espaços dedicados à cultura popular não são uma coisa tão comum no Brasil. Por isso, o Museu Casa do Pontal resolveu abrir espaço para esses artistas pouco conhecidos, mas que são tão importantes para a cultura brasileira. O Museu Casa do Pontal é um museu de arte popular brasileira que fica no bairro do Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro. É um museu de esculturas, ele tem um grande acervo, seu acervo provavelmente é um dos maiores do Brasil, seguramente em termos de exposição permanente é o maior do Brasil. A cada visita você vai ter acesso a cerca de 4.000 obras e essas obras elas estão organizadas tematicamente, então você visitando o museu você vai ter uma ideia de como os integrantes das camadas populares, que são os autores dessas obras, pensam o Brasil, pensaram o Brasil e qual é a concepção de história, da história, que esse segmento, que normalmente costuma ser um segmento marginalizado, que não é ouvido, como é que ele pensa a sua própria vida e a vida dos brasileiros como um todo. Então, esse museu é um local de fala por meio da arte, um local de fala das camadas populares, das camadas daqueles que não tiveram escolaridade completa, dos que não deixaram registros escritos, mas escreveram a sua própria história, seus sonhos, suas fantasias, sua imaginação, o imaginário cultural do seu grupo de pertencimento através das esculturas. Então, a exposição atual, que é Figuras e Brincantes, ela vai falar de um aspecto da cultura brasileira, que é um aspecto que está presente em todo o museu, que é o aspecto da forma de relacionamento que as festas populares permitem. Então aqui a gente vai ter obras de Goiás, vamos ter a Cavalhada de Pirinópolis, nós vamos ter o Bumba Meu Boi do Maranhão, nós vamos ter o Fandango do sul de São Paulo e norte do Paraná, nós vamos ter o Jongo, que também é uma manifestação brasileira que é reconhecida como patrimônio brasileiro, e temos também os mamulengos. Eu quero convidá-los a vir conhecer o Museu Casa do Pontal, venham, passem um dia aqui com a gente e será um prazer enorme recebê-los. A gente conversou com a Cláudia Bolchal, que é professora do Departamento de Artes e Design da PUC, sobre a sua pesquisa de doutorado, que defende que a animação pode ser uma linguagem inclusiva. A minha tese, ela tem como foco principal analisar a produção de pessoas com síndromes na área da animação, com foco no mercado. Essa pesquisa começou quando eu ainda estava na minha graduação, em 1985, que eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Anísio da Silveira e o Museu de Imagens do Inconsciente, aonde eu acompanhei um cliente interno chamado Fernando Diniz, que estava desenvolvendo um trabalho de desenho animado junto com o cineasta de Marcos Magalhães. Participei da equipe, como produtora. Ao longo de 7 anos nós produzimos um filme chamado Estrela de 8 Pontas, que foi muito premiado, muito além da área da psiquiatria, e assim eu aprendi a animar de uma maneira particular. Eu consegui entender a animação sem precisão, sem registro. Como todo mundo sabe, a animação ela é conhecida pelos estúdios Disney, que trabalha uma escola que tem 12 princípios, que entre eles é limpeza, precisão, registro. E o Fernando era um quebra-regras, e ele conseguiu fazer uma animação quebrando todas as regras que eram ensinadas. E dessa maneira foi possível entender a animação como uma linguagem, não apenas como uma técnica. Muitos anos depois, eu defendi o meu mestrado, falando sobre a geometria imprecisa do Fernando Diniz, e fui convidada pelo Instituto Helena Tipoff, que é um centro no Rio de Janeiro, um centro municipal, que dá apoio a pessoas com síndromes
e eu fui convidada para ir lá dar uma supervisão em uma das oficinas que estava havendo de artes. Bom, fiquei 6 meses e conseguimos desenvolver muitas animações. Socorro! Estamos presos! Socorro! Socorro! Para ensinar animação, na minha área, a gente usa uma metodologia chamada design participativo. Primeiro, a gente resgata as histórias, a gente parte da narrativa, tá? De cada um tem uma narrativa, tem uma ideia, e depois a gente vai, a cada etapa, construindo conhecimento junto com elas. É muito interessante analisar nessas animações que os personagens são autorretratos, tá? Invariavelmente, nas 9 animações que a gente produziu juntos, aparecia o autorretrato. Eu percebi claramente que os autistas eram as pessoas mais interessadas na animação e que eles conseguiam entrar na área de interpolação, que é uma das áreas mais difíceis da animação, que requer um pensamento matemático e uma visão espacial e temporal muito precisa. Essa semana, na parte de música da revista Curta, a gente vai mostrar 2 matérias que a gente fez durante Novas Frequências, que é um festival de música experimental que aconteceu aqui no Rio. Na primeira, você conhece o projeto True That Sound and Light, do britânico Charlie Knox, que cria novas formas de experimentar o som. E depois você conhece o duo de música eletrônica Anti-Flow e essa. Hello, my name is Charlie Knox. I'm a sound artist. I make sound and light installations under the name True That Sound and Light. I'm here in Rio for the Novas Frequências Festival. I'm mostly based in performance and installation. I use multi-array speaker setups, unconventional projections, and use of light and sound as one homogeneous compositional tool. In Rio, I've been also doing an artistic residency exploring the architecture of Oscar Neumeier. Oscar Neumeier's work I find really interesting in 2 ways, both in the sort of gestural nature of his architecture. I find that a direct influence in the way that I play and shape and form sounds, and also in the interesting acoustic characteristics of the buildings. Each one has quite a disorientating acoustic characteristic, which I tried to capture, taking recordings of impulse responses in the spaces, and then use that sound to convolve it with other sonic elements that I'm working with. I'm always striving to create a room the audience can experience rather than a simple show to watch. It's a case of site-specific, looking at the place that I have to play and trying to figure out how I can use that space, how I can carve up that space with both sound and light to create an experience that is immersive, but also through spatializing sounds within a room, you can really start to explore and experiment with a more architectural and sculptural approach to music making a more kind of complete whole experience. To blow your mind. I want to shoot your mind. Indian chants and Monday try. Hello, my name is Brian, also known as Anti-Flow. This is my friend Isa, also known as Isa. I'm from the UK, from Glasgow, Scotland. He's from South Africa, Cape Town. We both met in Glasgow and now live in London. So I've been performing as Anti-Flow for the last 5 years. It started when we started a party called High Life, a club night,
which was based in Glasgow, but now we do that all over the place. Our ambition was to try and break down boundaries of genre and culture and place and things, and just create a very free environment where people can listen to all sorts of music, but also try and experience different languages, different cultures, and different styles of musical culture that we weren't hearing so much in the UK and in Glasgow, in our hometown. So we started that, and then the Anti-Flow project evolved out of High Life. I released an album back in 2012, and I followed that up this year with the record that I produced with Issa called Theory of Flow. She's an animal. She's an animal. She's an animal. She's an animal. What we did with the record was we collaborated with a lot of different musicians. So one of the main singers was Ambele. She's from Ghana originally, but lives in Vienna. We also worked with Shingai, who's a London-based singer, and we worked with violin, percussion, and all sorts of different things. So it was a very collaborative release. It took 2 years to put together, and we recorded in London and Glasgow, but also in Cuba as well. So there's a lot of different influences with the record. High Life World Series is a very special project. It came together very organically. It's something that I think was part of the journey, my personal journey, in relation to my High Life World Series journey, is leaving South Africa when I was 21 years old and traveling to the UK, and then getting to a point in my life where I felt, oh, there's opportunities now to share that experiences back and going back to my roots. So going back to South Africa and going back to East Africa, to collaborate with young musicians, a new breed of talent, to allow us to come up with new ideas that we can then present musically and also in stories. And this is kind of where the High Life World Series started and how it's now naturally progressed, because we can now see that the world is becoming smaller and we are able to now tap into music from various different cultures and various different cities, and as I mentioned, present that to the world in a nice way that we're sharing knowledge but also receiving it.